Deixa só sair esse bagulho antes da gravação aqui. Tá. Tenho que editar aqui o tamanho da minha interface. Beleza? Estamos na 18ª aula de Blender. E agora os modificadores vão ser bem rápidos, tá? Eu escrevi uma aula muito legal, tipo assim, digitei e tal. Eu fiz bem legalzinho. Fiz pesquisas, fiz tudo num papel que eu deixei em cima da minha mesa no trabalho e eu esqueci. Então eu vou ter que fazer da minha cabeça, tá? Então desculpem aí se eu der alguma mancada. Parabéns. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre modificadores, tá? Em específico, o Generate, tá? A gente vai pular os modificadores de edição por enquanto, porque eles são relacionados a grande parte de textura e pesos, tá? Então a gente não vai usar Edit. Eu vou pular um pouquinho esses modificadores, mas a gente vai voltar neles depois que a gente aprender a fazer rig, tá? Eu volto nesses modificadores. Então, por enquanto, esse modificador... Eu vou ter que aumentar a minha interface de novo, para vocês verem melhor. Por enquanto, esses modificadores de Edit, a gente vai dar uma ignorada, tá? E eu vou falar sobre 5 modificadores aqui. Eu acho que eu aumentei demais a interface, né? Beleza, eu vou falar sobre 5 modificadores hoje, alguns a gente já passou e vocês já sabem, tá? O primeiro é o Array, tá? O Array, ele nada mais é que você colocar fazer o item automaticamente procedural. Procedural é coisa randômica, mas não randomicamente você consegue copiar o item. E o Array é muito interessante, porque essa forma aqui que eu fiz, né, vai se multiplicar, independente... de quanto tiver aqui, né? Se a gente colocar aqui 100, vai ter 100 cópias, né? E isso aqui serve para fazer coisas em sequência, tá? Vou dar um exemplo: correntes, pérolas, qualquer coisa que você imagine em sequência, dá para fazer array. Tanto que aqui, tarefas, a gente fez bastante coisas com array, né? Eles colocaram coisas no array, tipo a corrente aqui do Dilas, né? Ele já fez uma corrente sozinho, tô muito orgulhoso disso. Beleza. Já passei por Array, tá? Então o nosso primeiro modificador é o Array. Array, tem um E aqui, né? Array, o primeiro, tá? Beleza. O segundo modificador que eu vou falar, tá? Eu só falei do Array bem rápido porque a gente já fez ele, tem uma aula específica para ele. Por que ele foi o primeiro? Porque ele é um dos mais importantes, tá? O segundo é o Bevel, tá? O que é um Bevel? O Bevel eu não ensinei até o momento, só que... Quer dizer, eu ensinei, só que não em modificadores. O Bevel, ele arredonda as bordinhas, né? Tipo assim, vocês viram que a bordinha tá quadrada, tá? Quer dizer, ela tá quadrada, mas ela, no certo, ela é tipo afiadinha, tá? Quando eu ativo o modificador Array, ele dá uma limada na borda, e quanto mais segmentos eu colocar, mais arredondado fica. Então o Array, por modificador, ele faz isso pelo conjunto inteiro da peça, tá? Como assim? Quando eu ensinei a fazer Array, eu ensinei a pegar um edge só e Ctrl B a gente faz o Array só naquele edge, tá? Diferentemente do comando Array, o modificador pega o conjunto completo, tá? O corpo todo do rolê, né? Significa que eu ia colocar Array em tudo aqui de uma vez só, não só nessa borda, tá? Mas o que eu acho interessante do Array, que não é do modificador, que a gente pode controlar ele, tá? A gente pode colocar esse arredondamento só na borda que a gente quer, por exemplo. Se você quer fazer, por exemplo, uma escada, né? Por exemplo, eu acho que é o mais importante. Se você quer fazer uma escada, o segmento seria os degraus, tá? E o preset dele tem um preset que chama Step, que você já faz uma escada aqui, tá? E quanto mais você colocar segmento, na verdade aqui teria que ser o widget, né? Enfim, aumenta os degraus da sua escadinha, tá? Tipo, a gente tem vários presets aqui, coisas que a gente pode até meio que controlar o desenho da nossa curvinha no rolê, né? Então, enfim.
Gosto mais de utilizar o bevel não em modificador. Eu acho que o modificador estraga totalmente o seu objeto. Caso você queira deixar um objeto com pontas redondinhas, o bevel resolve, tá? Mas fica tudo. Aí você aumenta o segmento aqui, ó. Aí ficou arredondadinho, tá bom? Beleza, passando. Agora tem que marcar aqui, ó. Agora tem que ver o ângulo da câmera que tava, né? O segundo foi bevel, tá? O terceiro, eu acho que vai ser o booleano, hein? Se chegar no booleano, eu vou deixar ele por último. É o booleano, eu vou pular o booleano, eu vou pro build, tá? O build nada mais é que você reconstruir o seu objeto, tá? Mas como que o quadrado é pouca face, não vai funcionar direito. Então o que eu vou fazer? Vou deletar esse quadrado. Vou colocar aqui. Opa. Ué. Aumentar aqui, eu vou aumentar o número de vértices aqui também. Que vértice? Não é smooth vértice, é subdivide. Tô viajando. Tá. Agora o build vai funcionar. O build, o que ele faz? Ele reconstrói e destrói a sua malha. É que não tá no coisa, né? Por exemplo, ele tá aqui totalmente construído, tá? E conforme eu mudar essa marcaçãozinha aqui, ele vai se destruindo randomicamente. As faces vão sendo quebradas, tá? E por que disso? Para fazer a animação de você construir alguma coisa, tá? Tipo assim, constrói e destrói, né? Tipo, você quer fazer um prédio totalmente destruído, isso aqui é um jeito aleatório e rápido para você poder fazer isso. Imagina fazer coisas mais parte de destruição mesmo. O build, ele tem isso aqui, ele funciona bem para animação, tá? Eu não vejo assim algo modelado que a gente utilize que use o build, que você não consiga fazer na mão, né? Mas isso aqui é mais para animação, tá? Então a gente consegue fazer tipo a coisa se reconstruindo, tá? E tipo assim, só tem um randomize aqui, né? Então basicamente tamanho, enfim, o build seria o terceiro modificador que ele se constrói, tá? Build é o terceiro modificador. A gente tem 1, 2, 3, tá? A gente vai chegar em 5. Eu tô falando meio rápido, por quê? Porque a gente vai chegar no modificador booleano, que ele vai ser muito mais importante eu dar um foco mais exclusivo nele, tá? Então o booleano vai ser o mais importante desse conjunto, tá? O decimate é muito engraçado e importante vocês saberem, e eu vou ter que abrir o projeto da Leandrinha novamente, tá? Desculpem aí, mas eu vou ter que abrir a Leandrinha novamente. Essa aqui é a Leandrinha, deixa eu ver como é que ela já tá com a mãozinha toda... eu acho que já tinha até colocado uma textura nela. Beleza, ela já tá um pouquinho mais compactada, mas não ficou legal esse mapeamento que eu fiz, ficou bem ruim. Beleza, essa daqui seria uma coisa que tá muito pesada pra gente colocar dentro do Second Life, tá? E a gente precisa reduzir o número de vértices disso aqui. Como é que a gente faria? A gente utilizaria o último modificador, né? No caso, o quarto modificador, que é o decimate, tá? O decimate nada mais faz do que reduzir o número do vértice, mas ele dá meio que uma ferrada na sua malha. Como assim? Reparem que tá tudo quadradinho, né? Aqui vai ter várias opções de como você vai dar decimate. Eu gosto de usar um subdivide, que ele vai, em vez de subdividir, ele vai dessubdividir, tá? Então se aumenta aqui o número de dessubdivisão, você vai vendo que ela vai ficando mais simples, né? Eu tô diminuindo o número de faces, tá? Se eu colocar, por exemplo, 3, a Leandrinha já vai ficar bem quadrada, né? Tipo assim, olha como é que ela tá, ó. Ela tá bem destruída, ferrou bastante aqui o número de vértices, mas consequentemente diminuiu o peso dela em termos de vértices e dá para colocar dentro de um jogo, né? Não ficaria legal dessa forma, tá? Deixa eu só ativar aqui as estatísticas, porque vocês não viram, né? Então, ó, por exemplo, a Leandrinha normal, ela vai ter 35k de vértices, tá? Ela tem 70k de triângulos. Ela tem 30k de vértices, 35k é tranquilo para eu colocar dentro do Second Life, que aguenta até 60k de vértices, tá? Então, se eu dar duas subdividir, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ficou assim, tá? Se eu voltar, eu vou dar 3 subdivide, vou dar 4 nela. Eu vou
aplicar meu modificador, ela vai ficar com 5k de vértices. Isso aqui dá pra colocar dentro do Roblox, tá? O legal desse modificador é que ele meio que trabalha como uma espécie de retopologia grosseira do que você precisa fazer, tá? Quando você quer reduzir o número de uns vértices de alguma coisa, você geralmente faz retopologia. E o processo de retopologia é uma ciência complexa, sabe? É tipo assim, frita a cabeça de muita gente. O Decimate ajuda, só que ele deixa feio a sua disponibilidade, a sua disposição de quadradinhos, tá? Se você precisa de uma coisa compacta que não vai precisar colocar uma textura muito definida, você pode usar o Decimate, ajuda, tá? E eu gosto de usar um Subdivide, porque um Subdivide não ferra muito a malha, tá? Tipo assim, por mais que tá ferrado, tá tudo cagado isso aqui não é legal, ó. Esse tipo de fechamento não é legal com triângulo, tá? Mas é muito melhor que, por exemplo, o colapso, né? Deixa eu ver o colapso. Todas essas opções, o colapso, um subdivide, planar, faz a mesma coisa, sendo que o planar é só para coisas retas, tá? Eu vou aplicar o colapso para ver se fica melhor. Ó, o colapso ficou bem pior, tá? Então, vai muito de como você quer reduzir a sua malha, tá? Só que tem um negócio muito legal que eu vou ter que voltar nisso quando a gente aprender textura. Quando você faz a retopologia por esse modificador, Decimate, tá? Você não perde a textura que você fez, tá? Você não perde o mapeamento que você fez, tá? Tipo, a Leandrinha aqui, ó, ela tem uma abertura de UV, tá? É que a cabeça dela, então enfim, ela tem uma abertura de UV, tá? Vocês não aprenderam isso agora, mas tá aqui o UV, né? Quando eu vim aqui no meu modificador e, sei lá, coloquei bastante e apliquei, eu não perco o meu mapeamento ainda. Se bem que o da Leandrinha tá cagado, mas eu não perco. E é o único programa que mantém mapa aberto depois de uma retopologia, é o Decimate. Não fica legal? Não fica legal. Eu não gosto dessas faces bagunçadas. Mas se você precisar de alguma forma reduzir o item, Decimate é a solução, tá? Beleza, esse modificador foi muito importante. Tem alguma dúvida até aqui? Porque ele é muito interessante, esse modificador. Tem uma galera assistindo. Eu vou vir aqui em ver em dúvida. Esse continua a UV, continua assim, tá? Continua assim. Ele destrói mantendo a UV. Se você, por exemplo, se você sabe alguma coisa de retopologia, que provavelmente pela pergunta é muito pertinente, porque quando você faz uma retopologia de alguma coisa, você perde a UV. Perdeu. Sumiu! Cadê a Tatá? Tipo, perdeu. Não tem, tá? Mas o modificador Decimate, eu vou jogar no talo aqui, ó. No talo. Ó, a Leandrinha aqui, ó, ela tá totalmente mapeada, tá? Eu joguei no talo o subdivide, não, o colapso mesmo. Deixa eu ver. O colapso aqui, ó. Deixei assim, ó. Eu vou aplicar. Ainda tá vendo? As faces tá zoada, né? As faces tá zoada, tá? Só que o mapeamento tá aqui, ó. Eu perdi totalmente aqui o meu unwrap da coisa, quebrou muito parte do unwrap, mas ainda mantém, tá? Então é um jeito de fazer retopologia do desespero, né? Isso aqui é de retopologia do desespero, tá? Se você pegar um normal map bem definidinho e colocar, acho que nem vai dar pra ver esse negócio cagado aqui. Eu já fiz muito disso, eu já fiz. Nossa, como é que eu fiz isso aqui na vida? Então, beleza. Esse modificador é muito interessante. Vou partir pro próximo. Don't save. Tchau, Leandrinha. Não, peraí. Novo. General. Don't save. Tá. Beleza. Adicionar aqui um cubo. Deixa eu ver o que a gente aprendeu até agora. Deixa eu colocar nessa vista aqui que fica bem melhor. Aprendemos o primeiro array, que tem uma aula específica para isso. O 2 não lembro. Bevel, que eu não gosto de usar por modificador, eu gosto de fazer na mão. Bevel. Temos o terceiro para fazer construçãozinha.
Ficou parecendo um E, né? 3 assim ou 3 em japonês, assim. Terceiro esqueci já. É build, né? Build. E o quarto a gente pulou, porque eu acho que ele é o mais importante disso tudo. E o quinto que foi o desse match, tá? Reparem que todos esses modificadores ficam em general, tá? General são coisas gerais, tipo modificadores que facilitam a vida em certas coisas, tá? A gente embaixo vai ter deformação, que é para deformar, tá? Ele vai ser ensinado depois que a gente vê todos os de general, tá? Depois a gente vai ter para normal e física, tá? Mas os generais, eles são facilitadores de vida, tá? Como a Array, que faz coisas automáticas, facilitam. E o que eu vou mostrar agora, o booleano, tá? Que eu acho que vocês vão usar muito booleano na vida de vocês do Blender, porque ele faz furos e mesclam coisas, tá? Tá, antes de explicar o booleano, eu tenho que dar uma exemplificação para você fazer impressão gráfica, tá? Quando você tem uma impressão gráfica, você tem lá a sua folha, tá? E você vai ter, por exemplo, a faca. A faca seria o rolê que vai cortar a sua folha, tá? Supomos que você fez um projeto para fazer um adesivo redondo. Então a faca que você manda fazer é redonda. A minha faca pá, corta e sai o redondo, né? Sai um taso ali do rolê. O booleano nada mais é que você replicar isso aqui no Blender, tá? Você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do objeto que você quer cortar e alguma coisa que faça o corte do formato que você queira, tá? Primeiramente, vou pegar minha folha. Eu vou deixar assim mesmo, sem muito coisa. Eu vou adicionar o modificador booleano, não vai acontecer nada. Aí ele vai ter aqui 3 opções: intersect, que é interseção, que eu não lembro o que isso faz, mas a gente vai ver aqui na unha mesmo. União, que une, e diferença, que corta, tá? Então eu vou usar a diferença e eu vou selecionar aqui o objeto que vai cortar, o de cima. Não aconteceu nada porque esse objeto não está transpassado. Eu vou ter que vir aqui e passar ele aqui, tá? Eu vou dar um H só para esse... Não, se eu dar H ele some. Tá, eu vou ter que vir aqui, ó. Se você reparar, foi feito um corte aqui, tá? Corte exatamente do formato desse cone, tá? Eu vou aplicar aqui para ver o que acontece. Tá? Eu vou fazer isso aqui sumir. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu e foi proposital, tá? Quando acontece isso, eu faço as coisas de propósito, ó. Se liga. Quando a face minha coisa tá virada do avesso, ele não corta, tá? Ele não consegue identificar. Então a minha face aqui tá virada do avesso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift N para ficar certo, tá? Eu vou vir aqui. Aí quando eu aplicar aqui o booleano, ó, aplica. Aí ele cortou, viu? Foi proposital aquele ó. Então beleza, ele cortou o formato que tinha o cone, tá? Se por um acaso o meu objeto, que eu vou modelar aqui na mão, tá? Vértices, vértice. O que vocês estão falando? Como faz isso? Basicamente é isso. Você vai ter que ter uma forma, tá? Eu vou fazer aqui um coração. O coração. Tá? Aí eu vou fazer o coração aqui para baixo, tá? E reparem que a face do coração, ela tá errada. Então, tipo assim, eu corrijo as faces, Shift N, beleza? Essa parte aqui toda eu posso fechar e não é nem interessante deixar aberto. Eu posso fechar, tá? E eu vou transpassar esse coração, tá? Por dentro da malha que eu quero cortar. Eu nem preciso atravessar, nem vou atravessar, vai fazer só um buraquinho, ó. Porque eu só passei só um pouquinho. Eu vou fazer 2 aqui, ó. Vou passar esse aqui lá pro outro lado e esse aqui vai atravessar. Tá? Atravessou, tá? Eu vou pegar o meu objeto, eu vou adicionar um modificador de booleano, tá? E eu vou pegar o coração que eu fiz, beleza? Vou aplicar, beleza? Isso aqui eu vou deletar. Então, o que acontece? Não deletei, não poderia ter deletado isso aqui, que eu vou exemplificar também, tá?
Por dentro do meu objeto, ele vai ficar com as faces que tem a beirada da coisa que eu fiz. Vocês têm que ter isso em mente, tá? Que a beirada, que é esse ângulo 90 graus aqui, é importantíssimo para o booleano, tá? Então, beleza. Ele ficou com a forma da beirada, tá? Então, aqui transpassou, eu fiz o buraco, beleza? Aqui não transpassou, ele fez só um furo, tá? Isso também é interessante, tá? Caso vocês queiram fazer cortes bem melhores daquela forma. Quer dizer, na verdade, tudo em conjunto, a faca e o booleano, tá? Tudo é importante para fazer corte na sua malha. O booleano de corte funciona dessa forma. Mas também tem um outro booleano que eu utilizo muito, que é o de união, tá? E eu vou refazer aquela nossa caneca que a gente fez nas primeiras aulas. Ó, você viram, eu puxei para cima aqui, ó, inverteu a face pro lado errado, tá? Eu vou fazer aquela caneca com o booleano, tá? De união, tá? Na parte da alça. Então aqui, já fecha aqui, tá? Vou vir aqui, shift para dentro, mais ou menos aqui, Z para baixo. Vou fechar aqui, um pouquinho para baixo aqui. Essas beiradinhas aqui eu vou dar um bevel, só para dar uma arredondadinha, né? Pra não cortar a boca. Beleza. Vou colocar mais umas linhas aqui para bem definido. Eu vou vir aqui, Shade Smooth. Beleza, tem aqui a caneca. E qual que foi o maior problema que eu falei para vocês, tá? Quando a gente tem dois objetos, por mais que eles estejam linkados, tipo, deixa eu ver aqui. Pera aí. Por mais que eles estejam linkados, eles não fazem. Por que tá aparecendo, hein? Some. É isso. Ah, beleza. R90. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a alça do meu negócio aqui. Isso aqui, tá? Eu vou deletar a face daqui. E aqui eu vou dar um X para ficar retinho aqui. Beleza. Quando eu ensinei vocês a fazerem a alça Ctrl J, né? Por mais que sejam parte de um objeto só, né? É um objeto só. Eles não são um objeto só. Porque eu não consigo pegar os dois. Tá vendo? De uma vez só. Eles não fazem parte do mesmo normal. Às vezes você precisa que o objeto seja parte do mesmo normal, né? Então a gente faz o booleano de junção, de união, né? Então, primeiramente, é bem parecido com a faca. Eu vou selecionar o mug aqui, a caneca. Eu vou dar um ADD, eu vou dar booleano e eu vou selecionar o união em vez do diferença. Com conta-gotas eu vou pegar a alça, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu já vou dar um aplicar. Quando você faz isso, você meio que copia o item, a faca, para o objeto. Então esse objeto faz parte do corpo. Ele foi unido, tá? Não como um Ctrl J, mas como uma parte real do corpo do coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? Faz parte, ó. Entendeu? Tá vendo? Faz parte. Né? Eu posso até arrumar essa bordinha aqui, tá? Com Ctrl B, né? Ficou feio. Deixa eu ver aqui, Arc. Não, esse aqui é Sharp, esse aqui é Arc. Oh, ficou uma cagada isso aqui. Deixa eu ver. Patch. Arc. Tá, por que não ficou certo isso aqui? Tá bom, beleza, entendi. Ctrl M. Pera. É Shift M? Ou era Ctrl M? Eu esqueci o comando. Olha que brisa. Beleza, não tem problema não. Eu vou fazer dessa forma aqui. Faz união. M pra dar merge. Obrigado, Olivia. Distância. Pra vocês verem, né, como é que anda a minha cabeça. Até eu esqueço dos comandos simples que a gente utiliza o tempo todo. Então não tenho vergonha de... Pô, não sei. Né? Caso, não sei, se aperta F3 e escreve aqui, merge. É porque eu realmente tinha esquecido o merge, como que era. Aparece aqui merge. Beleza, dei merge nisso tudo aqui. Agora eu acho que eu consigo pegar aqui, ó.
Como tudo faz parte de um corpo só, Ctrl B. Se bem que aqui não ficou tão legal, né? Tá, mas então, vocês entenderam que quando eu fiz a união com o booleano, eu uni os dois objetos. Pra que serve isso aqui? Pô, às vezes você precisa unir um braço de um boneco no boneco, sabe? Então tem esse modificador booleano, que eu acho que de todos ele é o mais importante. E também ficou faltando eu mostrar o que é a diferença, tá? E para fazer a diferença eu vou ter que usar duas formas diferentes. Um cubo e uma esfera, tá? Vou colocar elas mais ou menos aqui. Tá. Ficou feio, né? E assim, tá? Aqui no cubo eu vou adicionar o modificador booleano, tá? E eu vou pegar a esfera. Tá? A diferença, quando aplicar, a diferença vai causar um buraco aqui de corte, tá vendo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que seja a intersect. Intersect, na verdade, eu vou pegar só o corpo que existe. Eu tinha até esquecido como que existe. O corpo que existe e deletar o resto, tipo invertido. É como se fosse o diferença invertido. Aí eu vou aplicar. Então eu tenho essa forma aqui que eu fiz. Só com o booleano, tá? Booleano é poderosíssimo, porque você usa formas para subtrair outras formas, entendeu? É muito interessante a utilização do booleano. Booleano dos 4 aqui iniciantes, né? O booleano, ele é o melhor. Booleano é o melhor, tá? Por mais que a array seja da hora, bevel seja da hora, o build nunca utilizei, né? Decimate utilizo bastante, mas eu gosto mais do booleano, porque ele consegue fazer cortes na nossa malha, tá? Alguma dúvida até aqui? Porque eu já vou dar como encerrada essa aula. Só vou tirar algumas dúvidas. Tá gravando, tá? Tinha até esquecido que eu tinha gravado. Essa aula vai pro YouTube hoje, se tudo der certo, né? Se eu não esquecer de novo. Eu só demorei pra postar a última aula porque eu tava jogando Zelda, eu tava no Templo da Água e, tipo, eu fiquei, tipo, uns 3 dias pra passar daquele negócio assim e ver tutorial, né? Então, desculpe aí, foi o Templo da Água. Beleza. Tem tarefinha, eu vou deixar uma tarefa só com booleano, tá? Faça qualquer coisa com booleano. Qualquer coisinha com booleano é a tarefa que eu vou querer ver. Porque assim, desses modificadores eu não quero pegar muito no pé de vocês, eu quero passar rápido e dinâmico. Pra vocês saberem que existe, que provavelmente vocês vão esquecer daqui a uns dias, mas vocês sabem que tem, que vocês vão puxar a memória, existe, eu vou pesquisar, eu vou encontrar, mesmo que vocês tenham que voltar nessa aula aqui. Ou ver alguma coisa mais elaborada, mais dinâmica ou melhor explicado do que a minha, tá? Então vocês sabendo que existe os modificadores para você não ficar perdido, tá? Então é isso aí. Posso parar de gravar? Tem alguma dúvida? Vi Ricari. Perfeito, obrigado pela aula. Por nada, fico muito feliz. Vou parar de gravar então. Parei de gravar.